Amém. Feche teus olhos e diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu sou teu, o meu coração é teu, a minha mente é tua. Eu creio que a Bíblia é a tua palavra. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Me tira das trevas, do engano, e me leva ao lugar da tua verdade e da salvação eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Semana passada nós falamos sobre o pai desse sujeito aí, o filho desse sujeito aí, Jonathan. Ele vence muitos com pouco, mas hoje eu fiz propositadamente. Eu quero falar sobre um homem chamado Saul, primeiro rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel, e como ele conseguiu estragar tudo. Deus tem planos para a gente? Tem, gente. Quem que pode estragar os planos de Deus? A gente. A gente. Pastor, é possível um homem abortar os planos de Deus? É possível. É possível um homem jogar fora os sonhos de Deus? É possível. É possível alguém começar bem, o sujeito começa aleluiado, começa cheio de Deus, e ele jogar tudo fora? É possível. É possível uma igreja começar bem e terminar mal? É possível. É possível uma denominação começar bem e terminar mal? É possível. É possível o povo de Deus começar bem e terminar mal? É possível. É possível. Existe um caminho que nos leva ao Pai chamado obediência. E Saul, ele começa muito bem, mas ele consegue abortar os planos de Deus. Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Estão de pé, gente. Estão de pé. Não é assim que a gente combinou? Vamos ler juntos? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, de 13 a 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você viu como é que é fácil? Pode abaixar. É fácil ser Saul, gente. Sabia? Difícil é ser Davi. Mas ser Saul é muito fácil. É muito fácil. Deus tinha um sonho para Saul, que ele liderasse. Interessante que Deus diz que gostaria de ter mantido Saul e o seu reino para sempre sobre Israel. Mas ele reiteradas vezes, ele conseguiu desobedecer a Deus. E você vai ver que a queda do homem não é algo, não é um tropeço só. É gradual. O homem vem sistematicamente tentando dar um jeitinho até que não tem mais jeito. Saul é um homem que é escolhido de Deus e Deus tem um plano maravilhoso para ele. Alguém já falou isso para você, evangelista? Deus tem um plano maravilhoso para você? Já falaram isso para você? Falaram para mim, eu tinha uns 12, 13 anos, numa praça, um rapaz trouxe para mim as 4 leis espirituais e ali foi a primeira vez que eu tive assim, fiz uma aliança com Jesus. Deus tinha um plano para esse sujeito. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. O sujeito nasceu para ser libertador. Ele gostava desse negócio de ministério de libertação. Deus chamou ele para libertação, olha que interessante. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará
o meu povo, 1 Samuel 9, 16 a 17. O chamado dele é para libertar. Deus tem um plano para ele. Ele, quando se apresenta para Deus, ele fala assim: eu sou pequeno. A minha tribo, meu clã é das menores das tribos de Israel. Benjamim, aquela família dele era uma família inexpressiva. E Deus fala: eu vou começar com esse pequeno homem aqui. Deus não escolhe os grandes, Deus escolhe os pequenos. Deus escolhe humildes. Deus começa com o pequeno. O reino de Deus, Mateus capítulo 13 diz que é semelhante a uma semente de mostarda. É a menor das sementes daquela região, que é misturada na terra, que influencia, que cresce e se torna um lugar de abrigo. É a maior das hortaliças. O reino de Deus não começa grande, começa pequeno, mas com uma palavra de multiplicação. Esse era o chamado desse sujeito. Era um homem ungido por Deus. Eu, quando falo sobre unção, você tem que entender o que é isso. Porque Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e poder. Atos 10, 38. A Bíblia diz: o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar cativos. Unção é uma capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. Ele é ungido para aquilo. Existe para ele uma direção muito clara. Então Samuel pôs um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor tem ungido como líder da herança dele. Ele tem um chamado para quê? Para conduzir o rebanho de Deus, para conduzir o povo de Deus, para tirar o povo do Senhor das mãos do cativeiro filisteu, que massacrava Israel. Nós vimos na semana passada, Israel não tinha armas, não tinha espada, era um povo que era sistematicamente roubado, pilhado, atacado pelos filisteus. Um líder ungido por Deus, pode passar, querido. Um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus. 1 Samuel 10, verso 6, 9 e 10 diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Diga: me possuirá. O Espírito me possuirá. Olha o que acontece quando o Espírito Santo toma a vida de alguém. E profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Para aqui, não precisa ler mais não. Olha para mim aqui agora. Tudo que Deus começa, Ele começa pelo Espírito. Tudo. Deus é Espírito. E a Bíblia diz, antes da criação, Ele fala assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Antes dele começar, Ele unge a pessoa com o Espírito. Antes de começar, Jesus Cristo de Nazaré, antes de começar, o anjo aparece para Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra. Lucas capítulo 1, verso 35. O que vai nascer de você vai ser chamado Emanuel. Ele vai encher você com Ele. Todas as vezes que Deus começa, antes de começar a igreja, Ele vai dizer para os discípulos: vocês vão ser revestidos de poder que vem do alto. Sempre começa pelo Espírito e sempre termina com o Espírito. Sempre. Vocês vão ver que tem uma hora, gente, que o engano, que a desobediência sistemática, faz o Espírito Santo se extinguir. Sansão, um camarada bom de briga, pensa num libertador. Ele conquistou vitórias extraordinárias, mas não podia ver uma mulher. Em 4 capítulos ele fica, é a palavra de hoje, fica com 3 diferentes. Se deita com uma prostituta em Gaza, se apaixona por uma mulher de Vale de Sorek chamada Dalila. Ele faz tudo errado. Ele fala: não, eu sou evangélico, eu sou crente, o pastor me passou pelas águas, eu já fiz a casa do oleiro, eu estou tinindo, mas está no pecado. Querido, capítulo 16 de Juízes, verso 20 diz assim: mais uma vez sairei e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já havia o abandonado. Tudo começa pelo Espírito, mas sem o Espírito você não vai para lugar nenhum, é carne. Carne só sabe fazer o que a carne pode fazer, é esforço próprio. Mas quando você vai pelo Espírito, querido, quando você vai pelo Espírito, você rompe.
Pastor, como é que eu me encho do Espírito? Cantando os hinos, salmos, salmodiando no Senhor. Como é que eu me encho do Espírito? Vivendo uma vida de oração profunda. Como é que eu me encho do Espírito? Na busca incessante da palavra de Deus. Tudo começa pelo Espírito e tudo vai terminar entregando o Espírito. Jesus, quando termina a sua obra, ele fala: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Quando Deus começa a igreja, gente, pensa no sujeito covarde, pensa num povo amedrontado. Era o tal do Pedro. Pedro sem espírito. Ele está lá, a menininha pergunta: tu és um deles, tu é Galileu. Você fala que ele, eu não. E ele nega Jesus 3 vezes, fica com medo da menininha. Mas no dia do Pentecostes, ele é cheio do Espírito Santo, que ninguém segura mais Pedro, ninguém segura mais esse sujeito. Esse homem rompe em fé, e a primeira conversão dele, gente, você imagina, você tem um lugar ali que tem 120, nós fomos para Israel, cenáculo, e para botar 120 ali dentro do cenáculo, gente, você tem que espremer o povo. Pensa um lugarzinho apertadinho, o tal do cenáculo lá em Israel, lá em Jerusalém. Imagina, no dia seguinte, tinha 3.120. Não, tem que distribuir em casa. Aí que começou a célula mesmo. Aí que foi para casa em cada um dia. Não é desse jeito mesmo. Não tem mais onde colocar. É disso que vai fazer. Pedro é um homem que fica encorajado, que desafia o sinédrio, que avança, que rompe as fronteiras de Israel, vai pregar lá para o gentio. É um homem que é cheio do Espírito. Olha o que acontece aqui, gente. Saul, ele é cheio do Espírito e ele se torna uma outra pessoa. Quando você olha para o teu filho mudado, o seu marido mudado, a sua esposa mudada, ela está vindo na igreja, estão fazendo lavagem cerebral nela. Não é não, querido. Ela está cheia do Espírito. Isso muda a história da gente, isso muda o caráter da gente, isso muda o comportamento da gente, isso muda os valores da gente, mudam, porque nós nos tornamos outra pessoa. Quando você nasce de novo, você não é mais você. Se você já teve a experiência do novo nascimento, gente, você não é mais você. No dia seguinte você fala: não sou mais eu, isso aqui não é mais para mim. Essas pessoas que eu ando comigo não fazem mais parte daquilo que Deus me chamou. E aqui ele continua dizendo: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele. Ele profetizou no meio deles. Um homem cheio do Espírito Santo pode abortar os sonhos de Deus, pastor? Um homem ungido pelo Senhor pode abortar, pastor? Quantas histórias eu e você conhecemos de líderes cristãos, gente de Deus, gente que levou milhares de pessoas aos pés de Cristo, gente que foi usada na pregação da palavra, gente que foi usada em obras e que se perdeu. Quantos de nós conhecemos? Quantos de nós? Líderes nacionais no nosso país, a gente viu isso acontecer. A gente ouve história de gente que começa muito bem e termina muito mal. Um homem cheio do Espírito Santo se torna um líder valente. Quando Saul, 1 Samuel 14, 47, 48, quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, diga: lutou contra os seus inimigos. Ele lutou em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá, os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente, derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Quando Deus, Ele te unge com o Espírito Santo, não é para você ficar sentado na cadeira, é para você trabalhar. Deus não vai encher ninguém com o Espírito Santo, para esse alguém falar assim: eu tenho o Espírito Santo e vou ficar eu aqui mesmo na igreja do eu sozinho. Não é para isso. O Espírito vem para você produzir fruto. O fruto do Espírito, ou aquilo que você manifesta, não é para você, é para alguém ser abençoado. Quando Deus unge esse homem, ele se torna um homem valente, ele se torna um homem vencedor, mas não porque há força nele mesmo, mas porque o Espírito
Espírito Santo está nele. Tem muita gente que pensa que Jesus fez o que fez porque ele era Deus. Não, Jesus é Deus, fez os céus e a terra, aí ele se fez carne, entrou no ventre da mulher, se fez... Então, ele... não foi não, gente. Jesus, ele veio nessa terra aqui, numa posição muito desconfortável. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, a Bíblia diz isso. E ele só fez o que fez porque o Senhor era com ele. Ele é batizado no Jordão, e ali sim, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, aí começa milagre. Aí ele arrasa o império das trevas. Aí ele passa como um trator em cima do inimigo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. Talvez você tenha uma experiência parecida com a minha. Igreja Batista, quando se fala de Espírito Santo, tem muita gente que tem até medo de falar disso. É uma matéria da escola bíblica dominical que eu aprendi lá quando eu me converti. Quem vem do espiritismo confunde muito isso. Muito isso. O Espírito Santo é o poder de Deus ativo na tua vida. Se você não tem o Espírito Santo, você vai querer resolver tudo na tua força, no teu braço, na tua inteligência, na tua teologia, na tua sabedoria humana, porque você é mais esperto, porque você é mais inteligente. Você vai quebrar a cara. Você vai ganhar algumas lutas, você vai vencer algumas discussões, você vai conseguir impor sua vontade, mas é só você. Agora, quando o Espírito está contigo, querido, quando o Espírito Santo, ele sopra em teu favor, e ele sopra onde quer, querido, ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. Esse é um homem cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, que se torna um homem valente. Querido, dá para um homem desse perder? Dá para ver? Uma vez vitorioso, pastor, sempre vitorioso. Uma vez crente, sempre crente. Não, gente. Tem muita gente que se desvia. Tem muita gente que joga a salvação fora. Tem muita gente que ignora Deus, que despreza Deus. Tem muita gente que frustra os sonhos de Deus. Está aqui, ó. Por que caem os valentes? 2 Samuel, essa aqui é a história triste. Começou no capítulo 9 de 1 Samuel. Vai cair, vai terminar no final, no início de 2 Samuel. Saul e Jonatas. Lembra de Jonatas? Aquele homem que venceu o batalhão de soldados filisteus. Você acha que um pai pode destruir a vida do filho? Pode, querido. Você acha que um pai pode aniquilar uma herança? Pode. Saul e Jonatas, pai e filho, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões, capacidade de guerra. Gente, olha para mim. Águia e leão não são vítimas. Não são, não. São predadores, são caçadores. Era assim que eles eram. Lembra da lei da selva? Haja sempre como caçador e nunca como caça. Olha como é que eles estragam a vida. Chorem por Saul, a filha de Israel. Chorem aqueles que as vestiam de rubros ornamentos e suas roupas enfeitavam com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como lhe queria bem, sua amizade era mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Guerreiro cai. Ungido cai. Valente de Deus chamado para vencer cai. Um papai que começa no espírito pode terminar na carne? Pode. Um papai que é chamado para servir a Deus e para abençoar sua esposa, sua aliança, seus filhos, pode destruir sua casa? Pode, gente. Pergunta para Saul se não pode. Vamos ver como é que isso acontece. Como é que acontece isso? Primeira coisa, querido, desobediência é o começo do fim. De Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo seu coração, o designou líder de seu povo. Por quê? Desobediência. Os mandamentos de Deus não são pesados. Escuta o que eu vou dizer aqui para você. Quando Deus diz para você, não faça,
ele não está assim, de uma maneira sendo, privando você de uma alegria. Quando eu tenho recebido uma série de perguntas pela internet, é interessante, as pessoas perguntam assim, pastor, sobre tatuagem. Tem um versículo da Bíblia que diz, não faça marca no seu corpo, nem tatuagem em razão dos mortos. E a minha resposta é sempre a mesma coisa, obedeça ao Senhor. Eu já orei por gente que tinha tatuagem no corpo e nada aconteceu. Mas já orei por gente com tatuagem no corpo, e quando você botava a mão sobre a tatuagem, o espírito imundo manifestava ali. E não era um não, querido. Não era um não. Então, se você pode obedecer, para que desobedecer? Para que desobedecer? Eu sempre digo, se Deus diz, não matarás, por que Ele está falando isso, gente? Para proteger você de ser assassino. Você sabe o que é ser assassino? Você sabe a carga de perseguição espiritual que vem sobre a vida de alguém que derrama sangue inocente. Você sabe a dor emocional, as consequências, querido, do derramamento de sangue são implacáveis. São. Quando Deus diz para você, não roube, mas Deus seria tão bom, eu ia resolver os meus problemas e ninguém ia saber. Olha para mim, querido, olha para mim. O mundo espiritual sabe. Se você ora pouco, isso influencia teu filho. Influencia, querido. Se você leva o evangelho na flauta, na brincadeira, isso atinge a sua própria casa. Aquilo que você faz não é só aquilo que você faz e todo mundo vê. É aquilo que você faz e ninguém vê. Seja para o bem, seja para o mal. Não adianta você querer, eu tenho passado uma situação, não adianta eu querer exigir que quem está atrás de mim, o meu líder de célula, o meu discípulo, faça aquilo que eu não estou fazendo. Não funciona. A chave não é ativada, o motor de arranque não liga. Se você não consegue ser aquilo que Deus chama você para você ser, se você é um desobediente, escute, querido, isso não é brincadeira, eu não brinco aqui de evangelho. Toda semana aqui, a gente mergulha na palavra, porque é a palavra que liberta. A palavra é a verdade, querido, é o agente libertador, eu estou contando para você a verdade. Eu podia fazer um culto de libertação, vem cá, me traz óleo aqui, eu vou derramar na tua cabeça, e você vai ficar bonzinho. Isso não é verdade. É obediência. Entenda, filho, é obediência. Se eu não te motivar aqui, você obedecer a Deus, o que vai acontecer contigo é a mesma coisa que aconteceu com Saul. Se você entendeu, dá um amém aleluiado, pelo amor de Deus. Amém, amém, vamos lá. Desobediência é o começo do fim. Pode passar, querido. Ele deixou de cumprir a vocação de libertador. 1 Samuel 15:9 diz, mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso aqui, gente? Conveniência. Eu obedeço o que é conveniente. O que é inconveniente eu não obedeço. O que é bom para mim, mesmo sendo pecado, eu continuo fazendo. O que é bom para mim, mesmo sendo errado, mas está dando certo, eu continuo. Gente, o pecado é como um quarto que tem uma porta. Eu vou usar o exemplo do pastor Henrique aqui. Você vai lá e você acha que não vai dar nada. Então você vai e entra naquele quartinho escuro do pecado, que ninguém vai ver o que eu vou fazer. E você entra e você peca, e ninguém viu o que você fez. Então você sai e diz, deu nada. Adão aqui, comido fruto, não deu nada. Come você também. Você vai dizer assim, o que o pastor está pregando é bobagem. Eu já fiz isso. Isso na nossa denominação não funciona. Aí você vai de novo. E fala assim, só mais um pouquinho. E você faz mais um acordo.
você faz mais um negócio, você assina mais um contrato com as trevas, e você sai e fala, viu? Não dá nada, e é gostoso, porque o pecado, querido, dá prazer, dá. E aí, uma outra vez você entra, e sabe o que acontece? O que acontece quando você entra, querido? A porta se fecha e você não sai mais. Você fica dentro de um calabouço, você fica dentro de um cativeiro, você vai ficar preso ali para sempre. E foi isso que aconteceu com o sujeito que esqueceu a sua vocação de libertador. Ele deveria ter destruído tudo. Olha para mim, o pecado, querido, tem que ser eliminado da sua vida hoje. Sabe por que tem gente que não gosta de culto de libertação? Porque o culto de libertação, aliás, já vou preparar você. Semana que vem nós vamos falar sobre Sansão. E você vai ver como é que a sensualidade destrói as vidas. Eu não vou deixar barato. Não vou alisar. Vou falar com amor, mas não vou alisar, não. Não vou. Essa semana uma pessoa falou assim, pastor, o senhor pegou duro com a gente. Eu falei, eu peguei duro? É a Bíblia que está falando. Você não rejeitou a mim, rejeitou a palavra do Senhor. Olha para mim, querido. Quando você quiser guardar aquilo que é bom do pecado, enquanto você fizer isso, Deus vai estar se afastando de você. Você entende como é que é difícil? O salário do pecado, o que é, gente? É a morte. Esse cara vai encontrar a morte. Ele já encontrou com o filho dele. Pode passar. A desobediência afasta o Espírito Santo de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de ter posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Pensa num Deus decepcionado. Já parou para pensar nisso? Deus tinha um plano e Saul conseguiu abortar o plano de Deus. Deus tem um sonho para você. Diz assim, Deus tem um sonho para mim. Para mim, diga para mim. Bota a mão no teu peito, Deus tem um sonho para você, querido. Deus tem um sonho para você. Sabe quem aborta o sonho? É você mesmo. É você mesmo. Davi, quando vê a lambança que ele faz, é um homem segundo o coração de Deus, hein, gente? Do qual eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Mas quando ele ora, fala, Senhor, somente contra ti pequei. Ele faz uma confissão escandalosa. Escreve um Salmo 51 para contar o seu pecado e expor sua vergonha. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que abandona o pecado e fala assim, chega. Chega. A desobediência afasta o Espírito de Deus. E aí o que acontece, gente? O homem se torna desautorizado na batalha espiritual. Tem muita gente desautorizada na batalha espiritual. Aí aparece o gigante. Aparece o endemoniado, louco, ferido, abandonado. Aquele pervertido que perdeu a identidade sexual. Aquele que não consegue, ninguém tira ele do calabouço. Chama o pastor Sebastião. Chama o pastor Sebastião. É ele que é bom nesse negócio. Mas por quê? Porque o homem que foi vocacionado para libertar perde a autoridade. Estou brincando, pastor. Isso é sério, gente. Isso é sério. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Só tinha soldado, gente. Eu não estou falando aqui, a Bíblia não está falando aqui que era fazendeiro, eram soldados. Gente pronta para a batalha. Porque vocês estão se posicionando para a batalha. Não sou eu um filisteu, vocês servos de Saul. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. A história do pecado é assim. Tá bom, gente? O pecado produz escravidão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Soldados, gente, são soldados, são tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul ao homem desautorizado. E todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. A desobediência e a insistência em desobedecer fez com que Saul, o homem mais alto de Israel, a Bíblia diz que o mais alto tocava nos seus ombros. Se é por tamanho, Golias tem 3 metros, chama o nosso maior também. Se o problema aqui é tamanho, gente, tamanho aqui não é documento, porque a gente também tem Saul.
Mas Saul fica aterrorizado. A desobediência, gente, faz com que a gente seja envergonhado. A Bíblia conta a história, Atos capítulo 19. A Bíblia diz que pela mão dos apóstolos e de Paulo eram feitos milagres extraordinários. Os demônios eram expulsos. Aí tem os 7 filhos de Seva. Quem era Seva? Seva era o sumo sacerdote. Ele era o presidente da convenção. Eu sei que aqui tem assembleano, tem presbiteriano, tem metodista. Sabe o cara que é o presidente da ordem? Era o cara. E ele tinha 7 filhos. E esses 7 filhos, a Bíblia diz que eles se tornaram exorcistas e expulsavam os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. A Bíblia diz, cara, que aquele demônio desautorizou eles. Conheço Jesus. Sei quem Paulo é. Olha para mim. O mundo espiritual sabe quem você é. Botou o cinto de segurança, querido? Botou o cinto? Vou repetir. O mundo espiritual te conhece. Conhece. Confessa teu pecado hoje. Confessa, querido. É bom para você. Você vai ter que arrancar da tua vida coisas que te sabotam. Pecados. Você vai ter que se desconectar de amizades que te levam para as trevas. Você vai ter que quebrar alianças que te machucaram e machucaram a tua família inteira. Você vai ter que desfazer acordos. Você vai ter que devolver aquilo que não é teu. Você vai ter que se consertar com a tua esposa e com teus filhos. Você vai ter que pedir perdão para o seu pai. Isso te autoriza. Isso retira as armas forjadas das trevas da tua vida. Arrependimento e pureza. Eu tenho falado aqui, olha, pureza é arma de autoridade espiritual. Sei quem é Jesus. Sei quem Paulo é e quem são vocês. Pode passar. Ah, já passou. Agora olha só. O espírito de morte confunde os lados da batalha. 1 Samuel 18, 9 e 12. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Davi. Há um sujeito possuído por um espírito imundo. Ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa. O sujeito está adorando a Deus. O sujeito está louvando a Deus. Davizinho crente, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Um homem desobediente, um homem, preste atenção nisso, que o Espírito de Deus abandona ele, é um homem que faz confusão o tempo todo. Ele quer matar os espirituais. Ele quer acabar com a profecia na igreja. Você fala a verdade, e aí todo mundo fica contra você. Você motiva o povo a orar e fala, isso é bobagem. Conversei com um homem essa semana de uma outra igreja. Ele está muito triste com a igreja dele. Ele falou assim, pastor, a gente não ora. A gente vai na Alameda, você chega 1 hora antes para orar, e tem um movimento de oração, terça-feira de manhã, quinta-feira de manhã, sexta-feira depois do culto, o ministério de jovens, ora, os jovens dessa igreja, queridos, 5 da manhã, 6 da manhã, perdão, de quinta-feira já estão orando aqui, joelhos, gente, pensa uma oração que tem fogo, pensa uma oração que sobe no altar de Deus. E é tudo garoto que está estudando, vão estudar na faculdade depois, vão para o colégio, vão para o trabalho. Aí você fala de oração, o fulano é pentecostal. Pode me chamar do que você quiser. Agora, eu não vou convidar uma igreja para viver em mornidão. Se você quiser frieza, gente, essa igreja não serve para você. Serve sim, é só você entrar na fogueira. Você entendeu? Às vezes a gente quer falar uma coisa e fala outra. Eu não quis dizer que você deve ir embora, não é nada disso. Você deve ficar, mas eu quero dizer o seguinte, você deve ser aquecido por aqueles que estão aquecidos. E não confundir o lado da batalha. Aí o sujeito carnal quer expulsar o espiritual da igreja. Vamos botar esse cara embora. Vamos botar esse Davi para fora. Vamos matar esse sujeito. Cala essa boca desse sujeito aí.
Por quê? Porque Davi é espiritual. Você começa a confundir os lados da batalha. Você começa a atacar o efeito e não a causa. Olha, o nosso inimigo, querido, não são as pessoas. São os poderes das trevas neste mundo tenebroso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes das trevas, hostes do mal. As pessoas não são teus inimigos. Se teu inimigo, ele te persegue, ore por ele. Se ele fala mal de você, fale bem dele. Se ele te amaldiçoa, abençoa ele. Devolva o mal com o bem. Não são as pessoas que são nossos inimigos. Se você está achando que o amante da tua esposa, se você está achando que a amante do teu marido, se o traficante que vende droga para o teu filho, se o juiz que está dando uma causa contra você, se você está achando que o teu chefe que quer te perseguir, ele é teu inimigo, você está errado. Ora por essas pessoas. Gente, ora com vontade. Ora com vontade, gente. Você vê como é que o coração dele não vai mudar. Vai mudar. Ou então Deus vai matar ele. Eu não estou brincando não, pastor Sebastião tem 1 ou 2 histórias dessas que ele conta aqui. Deus promove o cara para o céu, gente. Promove mesmo. Depois o pastor conta. Hã? Não, o pastor acha até que foi para o céu. Nem vamos continuar aqui. Possesso por um espírito de morte. Olha, de novo. Olha, e aquele foi, olha no 19. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor poderoso de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, de novo, Saul tentou encravá-la na parede com sua lança. Mas Davi desviou-se, a lança encravou na parede. Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, olha só o sujeito, enviou um esquadrão da morte. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Uma pessoa, gente, que desobedece. Olha como é que o espírito de morte entrou na vida do sujeito. Desobediência. Pode passar. Ele está entrando, olha como é que é gradual. Ele é possuído por um espírito de morte, agora ele vai consultar um espírito de morte. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestiu de outras roupas, e foi à noite. Pecado é sempre na escuridão, gente. Ninguém vai saber que eu vou lá no centro. Ninguém vai saber que eu vou tomar um passe. Ninguém vai saber que eu vou lá tomar um descarrego. Vou passar no círculo de pólvora. Ninguém vai saber. Está lá o sujeito, tomando... Bom, vou parar por aqui. E foi à noite com 2 homens até cada mulher. E ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Você acha que... Como é que é o nome disso aqui, gente? O nome disso aqui é feitiçaria. Manipulação de poder espiritual. Olha para mim. Quando você vai pedir qualquer tipo de socorro no ocultismo, você está assinando um contrato. E você vai pagar. Eu venho de uma família que a parte da família da minha esposa foi envolvida por anos no espiritismo, no ocultismo, na feitiçaria e na magia. Dos nossos 3, nós somos 5 primos. 3 perderam filhos, pequenos. Uma com 15, uma com 8 ou 7. Você acha que o espírito de morte, gente, não cobra preço? Cobra. Você acha que você vai ser feliz apelando para as trevas, querido? Traga o seu amor de volta em 3 dias. Vai lá fazer um acordo. Vocês estão rindo. Vocês estão rindo. O espírito imundo traz. E traz o inferno junto. A tua casa vai se tornar um território de espírito imundo. A tua casa vai ficar endemonizada, endemoniada. Confusão, guerra, briga, discussão. Horrível. Não estou dando bronca em você. Eu não estou mesmo, gente. Eu estou alertando você. Não faça isso.
Não faça isso. Pode O passar. que a necromancia é, gente? É a consulta de mortos. É você fazer apelo para o mundo espiritual que não pode fazer contato com você. Quando você vai consultar os mortos, na verdade você está consultando quem? Pode passar. Aí, deixa aí, volta. Levítico 19:31 fala sobre contaminação. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficares contaminados por ele. Eu sou o Senhor. Você imagina aqui que um sujeito está vivendo sob a impregnação de um vírus. Vou dar um vírus mortal, ebola. Você não pode nem tocar nele, você é contaminado. Tem uma ala de isolamento no hospital para você não ter contato com ele. Quando você se mete com isso, você é contaminado. É isso que diz a Bíblia. Homem ou mulher que consultar os mortos, se eu for feiticeiro, certamente será morto. O espírito de morte, ele é convidado. Quando você diz para alguém assim, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida, eu quero que você morra. Eu quero isso, olha, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aquilo que sai da tua boca funciona no mundo espiritual. E funciona mesmo. O que você diz, sai daqui, vai para lá, vai. Pode passar. Perseguição do espírito de morte. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Olha a derrota. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul saiu, caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras. É isso que acontece, ó. Desobediência, rebelião. Deus vai dizer para Saul que a rebelião é como a feitiçaria. O porfiar. O que é o porfiar? É insistir no erro. É insistir em como eu vou pagar para ver. Então vai, esperto, paga para ver. Vocês estão olhando para um pastor que perdeu 2 sobrinhas por causa desse tipo de envolvimento. 2. E aqui tem gente que eu sei que invocou esse tipo de espírito imundo que perdeu parente também. Quebra essa aliança, querido. Mas não é só quebrar a aliança, é passar para um lugar de obediência com Deus. É se arrepender, é renunciar aos pecados, mas é falar assim, eu vou andar na direção do Senhor. Estamos acabando. O que afasta Deus de nós? São coisas repugnantes. Eu vou ler só o que está em vermelho. Sacrifício do seu filho, ou seja, aborto, adivinhação, magia, presságio, feitiçaria, encantamentos. Consulta médico, consulta o espírito, consulta os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Esse tipo de coisa, gente, não traz o bem para você, não. Traz o mal. Essa é uma palavra que ela não é fácil de ministrar, por quê? Porque ela traz um confronto. E se eu tenho alguém aqui que vive nessa vida, ela vai criar uma antipatia contra mim. Mas você pode se tornar antipático a mim. O que você não pode é desobedecer a Escritura. Eu não falo isso para te ferir, nem para te machucar, e nem para ser duro com você. Sabe por que eu falo isso? Para te libertar. Eu falo isso com todo o temor do Senhor, de alguém que já andou nessa vida. Eu falo isso como alguém que perdeu gente que ama. Eu falo isso como alguém que já chorou na sepultura. Eu falo isso como alguém que já sofreu. E se eu não conto para você o que a Bíblia diz, o teu sangue fica aqui na minha mão, mas hoje não. Hoje você não sai daqui inocente, querido. Não sai. Pode passar, não vai dar tempo. Depois o Tesolini coloca, pode passar. O espírito de morte, Saul achou que era só para ele, né? Atingiu a família toda. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos. O mundo espiritual persegue você e seus filhos, querido.
Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. O sujeito, eu preparei um vídeo, eu passo outro dia para vocês. Ele perdeu a proteção espiritual. Ele foi fazendo o striptease da armadura. Ele jogou o capacete de salvação para o lado, as botas da preparação do evangelho para o outro, jogou o escudo da fé, falou, não vai dar nada. Os flecheiros pegaram ele. O mundo espiritual alcança, querido. E é com temor que eu prego essa palavra. Sabe o que o espírito de morte faz? O espírito de morte mata. Pode passar. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e me mate, e mate-me. Senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desse incircunciso. Mas seu escudeiro estava apavorado, não quis fazê-lo. Então Saul pegou a própria espada e jogou sobre ela. Um homem chamado por Deus, um homem ungido por Deus, um homem que se tornou valente de Deus, um homem que teve o coração mudado por Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo, um homem que profetizou, é o mesmo homem que termina com o espírito de morte. Você entendeu por que isso é importante? O culto de libertação, querido, é uma chamada à verdade. É a verdade que vai te libertar. O pastor Sebastião vai orar por você agora. Eu sei que Deus falou com você, porque todos nós aqui desobedecemos. Somos pecadores. Mas você não precisa continuar na desobediência. Hoje é a noite que você pode mudar o rumo da tua história. Hoje é a noite que você pode dizer não aos pactos que você fez no passado. Hoje é a noite que você pode dizer, Deus, isso é Deus na minha vida. Eu quero quebrar essa feitiçaria, essa idolatria louca. Eu quero destruir as pontes que me ligam com o passado. Eu estou vendo a vida do meu filho, eu estou vendo a vida da minha filha, eu estou vendo a vida dos meus netos. Eu não quero esse espírito de morte perseguindo a minha casa. Você quer isso, querido? Você quer Jesus de Nazaré na tua vida, não quer? Então vamos ficar em pé, vamos orar, pastor Sebastião. Você pode sair do seu lugar? Vem aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus.